Para falar sobre o Corinthians, que já tem novo alvo depois do não acerto com o Tite. Contei para vocês pela manhã que o Tite comunicou às 7h10 ao Corinthians que não poderia assumir o clube. A justificativa é de que ele teve uma crise de ansiedade muito forte e a família o orientou a desistir do acerto com o Corinthians e dar uma pausa na carreira. Sem perder tempo, sabendo da importância de contar com um técnico mais rápido possível, Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, pegou um avião e foi flagrado desembarcando em Florianópolis, onde já teve um encontro a portas fechadas com o Dorival Júnior. O Dorival mora por lá. Segundo pessoas do Corinthians, ainda não há uma negociação avançada. A ideia foi se apresentar ao Dorival e conversar sobre projetos. Nem haveria a necessidade de se apresentar, até porque Fabinho e Dorival trabalharam juntos no Flamengo. Mas a ideia do Fabinho era apresentar as ideias que o Corinthians tem para com o Dorival Júnior. Posso assegurar para vocês que, ao ser tratado como plano B, isso causou encheção, chateação do Dorival Júnior. E é possível que o técnico, que já havia tido uma conversa sobre valores com o Corinthians, peça agora cifras até um pouco maiores. No primeiro pacote, ficou acertado que ele fecharia, ele e integrantes da sua comissão técnica, por algo na casa dos 2,5 milhões de reais. A tendência é que essas conversas, se evoluírem, garantam a contratação do Dorival o mais rápido possível. Timão que nesse momento nem tem alguém para comandar o time e assinar a súmula na partida de quinta-feira. Para jogos de Sul-Americana você precisa ter treinadores com licenças. E hoje, Orlando Ribeiro, que é o técnico interino do Corinthians, não tem essa licença. Só para completar em relação ao Timão, Valmir Castro, que era o diretor adjunto das categorias de base desde o início da era Augusto Melo, um dos responsáveis pela contratação de 78 atletas para as categorias sub-17 e sub-20, esse cara acaba de ser promovido no Corinthians e virou secretário-geral do Timão, mesmo com um trabalho bastante discutível e sob enorme desconfiança. Informação super importante e exclusiva. Pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, me mandaram uma foto de uma viatura da polícia parada na frente do Parque São Jorge. E a explicação para essa foto: invadiram a presidência. Faz cerca de 15 minutos, essa troca de mensagem ocorreu às 17h40, ou seja, por volta de 17h25, ex-integrantes da Gaviões e alguns que ainda integram a principal organizada do clube estiveram no Parque São Jorge para conversar a portas fechadas com o presidente Augusto Melo. Assim que tiver desdobramentos dessa história, conto mais novidade para vocês. Combinado? Bora falar sobre a principal notícia dessa terça-feira. Tite rejeitou pela quinta vez a chance de voltar ao Corinthians. As outras 4 recusas, todas naquela temporada de 2023, em que ele havia prometido tirar um ano sabático, mas acabou se acertando com o Flamengo. Até por isso a rejeição ao Tite era grande, mas o Corinthians estabeleceu o Tite como prioridade e desde a sexta-feira da semana passada tentava negociar o retorno do treinador. O otimismo era tão grande que o Corinthians imaginava que poderia anunciar a renovação, ou melhor, o acordo na manhã dessa terça-feira e que o Tite já comandaria os treinos no período da tarde. Só que o Tite, por meio de uma nota divulgada nas redes sociais do seu filho Matheus Bach, que é também seu auxiliar técnico, descartou o acordo com o Corinthians. O Tite agradece o contato, admite as conversas, mas escreve o seguinte, abre aspas: conversando com a minha família e observando os sinais que o meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso, fecha aspas. O Tite alega questões pessoais de saúde para não voltar a trabalhar agora. Confesso que fiquei absolutamente surpreso com o desfecho e com a justificativa que o Tite usou, até porque o Tite, antes de fechar com o Corinthians verbalmente, estava em negociações avançadas com o clube da Arábia Saudita. E em nenhum momento, nas tratativas com o Timão, o Tite alegou qualquer problema de saúde. O Corinthians também ficou bastante irritado e emitiu uma nota oficial pouco depois da nota publicada pelo filho do Tite, afirmando que aguardava o Tite para essa terça-feira para a assinatura do contrato e para o início dos trabalhos com o elenco. Ou seja, o Corinthians fez questão de informar que tinha um acordo fechado com o treinador, mas que na última hora o Tite roeu a corda. Não estou aqui para dizer se o problema de saúde existe ou não. A gente tem que sempre acreditar nas pessoas. Mas
Tite vai criar para si um enorme problema. Mais um no Corinthians, porque em 2023 ele cravou que não trabalharia, recusou 4 ofertas do Corinthians e acabou se acertando com o Flamengo. Se daqui a 1, 2, 3, 4 meses ele voltar a trabalhar, você pode ter certeza absoluta de que o Tite terá suas portas fechadas por muitos e muitos anos no Parque São Jorge. Só para completar, ainda antes de gravar esse vídeo, conversei com uma figura importante na história do Corinthians e que conhece de perto o Tite. Essa pessoa que pediu anonimato contou que se o Tite já não havia aceitado o Corinthians para trabalhar com o Duílio, certamente não aceitaria para trabalhar com Augusto, especialmente nesse momento em que o Augusto corre enorme risco de impeachment por conta das investigações policiais e também por conta do parecer das contas de 2024. A saideira em relação ao Timão, Hugo Souza voltou a treinar com bola nesta segunda-feira e deve ser novidade para o time contra o Racing do Uruguai na quinta-feira. O Corinthians ainda não tem a mínima ideia de quem colocar no banco de reservas, até porque o Orlando Ribeiro, que é o técnico interino, não tem a licença para atuar em jogos de competições sul-americanas. E agora, o que você, na condição de dirigente corintiano, faria? Voltaria a tratar com o Dorival Júnior? Pensaria em Luiz Castro? Escolheria um outro nome? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.